Olá, tudo bem? Aqui é Emerson Pantanal Caparelli, representante do xamanismo no estado de São Paulo, através do Fórum Interreligioso de Cultura de Paz e também do COMPLIR, do Conselho Parlamentar de Liberdade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos, e também represento o xamanismo no Fórum Interreligioso Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. É uma grande honra estar aqui com vocês em mais um programa Essenf, o Chamado da Floresta, diretamente pela TV Galáctica. Hoje nós vamos falar sobre os tarôs xamânicos, tarôs e oráculos xamânicos, que é um tema bem legal, que com certeza eu sei que muita gente não conhece, e os que conhecem vão poder aprimorar esse contato com essa sabedoria. Eu quero sempre agradecer a audiência de todos vocês, o carinho de todos vocês que participam aqui do programa semanal que nós temos, e também agradecer à TV Galáctica, ao Wagner Dorim, meu irmão querido, a Karen, a Cida, que com tanto carinho sempre disponibilizam esses programas, esses ensinamentos. A TV Galáctica é um grande ponto de luz que passa conhecimento, passa bem-estar, passa sensações boas de sentir, né, para aprimorar o nosso espírito, para burilar nossa alma e para que a gente cresça em consciência, que a gente possa ter pensamentos melhores, sentimentos melhores e palavras e ações, atitudes também melhores, mais condizentes com o que é da nossa natureza divina. Eu lembro bem que tem uma frase na Índia que se diz assim: quando o nosso sentimento, a nossa palavra, o nosso pensamento e a nossa ação for na mesma sintonia, nós seremos felizes. E isso é interessante, porque assim, alguém pode falar assim, e se todo mundo pensar ruim, sentir ruim, falar ruim e agir ruim? Só que aí ele vai estar indo contra a própria alma, porque a nossa própria alma tem uma natureza divina. Então isso é bem interessante. Então a pessoa até pode ser assim, mas vai ter algum momento que isso não vai bater mais em sintonia com a alma dela. Então, se a gente tiver uma vibração elevada, com amor, com respeito, com verdade, com vontade de ser um ser melhor, e estiver alinhado no que a gente está sentindo realmente, sinceramente, pensando, falando e agindo, e estiver em sintonia, em simetria, nós estaremos num equilíbrio do nosso ser integral. E com isso, seremos felizes, como fala essa frase, e ajudando o próximo também a encontrar essa felicidade. Essa questão da felicidade é uma palavra um pouco... vamos dizer assim, desafiante, né, para nós entendermos, porque a felicidade é um estado de consciência, e realmente na Terra são muitos desafios, e nossa vida é cheia de altos e baixos, né, de acertos e erros. Isso faz parte da evolução, mas o importante é que a gente tenha a certeza de que tudo está dentro de nós, né, que a gente tem que assumir a responsabilidade para a nossa vida, que o céu e o inferno estão dentro de nós, então é a gente que cocria ele, que torna ele realidade na nossa vida. Então que a gente possa cocriar isso, né, de uma maneira mais sábia, mais consciente, mais lúcida, mais serena, né, e mais equilibrado com o que é a nossa alma. Bom, gente, resumir um pouquinho aqui o que é o xamanismo, que eu gosto sempre de falar no começo dos nossos programas, que eu sei que tem gente que não sabe e tem gente que não conhece, às vezes está vendo pela primeira vez. O xamanismo é a filosofia espiritual dos povos originários. Nós temos no planeta mais de 5.000 etnias indígenas. Então imagine as diferenças que tem, como é complexo e rica a cultura e as tradições dos povos indígenas. São mais de 5.000 etnias pelo planeta todo. Os indígenas estão presentes em todos os cantos do planeta, em todos os continentes, em muitos, muitos, muitos países. Tá? Até na Europa tem o povo indígena e xamânico, que é o povo Sami, lá da Finlândia, Noruega, Dinamarca, sem falar todas as outras regiões que tem muitos indígenas, como América do Sul, Central e do Norte, Oceania, por exemplo. Então, os indígenas estão espalhados na África, né? Na Ásia, realmente pelo planeta inteiro. Se você tem um conglomerado tão grande de etnias indígenas, é normal que tenham muitas diferenças entre elas. Por isso que a gente fala que a cultura indígena ela é muito complexa e rica, porque ela é plural e diversa, assim como é o Brasil. E no Brasil nós temos 1,5 milhão de indígenas, 307, entre 305 e 307 etnias e povos, cada um com seu tipo de cultura, seus rituais, suas crenças, e mais de 270 línguas. Lembrando que, por isso que a gente fala que é incorreto o termo índio, porque índio é um termo pejorativo
para com os povos indígenas, e é uma maneira do não indígena de tentar designar, colocando como se todos os indígenas fossem iguais, e não é assim, porque cada etnia tem um jeito, entendeu? Não é, aquele lá é índio, então ele é todo igual ao outro, não. Cada um tem um jeito de vida, tem um modo ritualístico de viver, tem uma crença, tem um cotidiano, tem um contato, né, seu com os instrumentos, com as ervas, enfim. Então, cada povo, cada nação, cada aldeia é de uma maneira. Então, a palavra tribo é uma palavra que não é correta de usar para designar as aldeias, as etnias indígenas, os povos. E a palavra índio também é completamente errada. Graças ao Grande Espírito, esta palavra não será mais usada no dia 19 de abril, que é um dia simbólico, né, de simbologia de respeito aos povos originários. E graças a Joênia Wapichana, que é uma grande liderança indígena, que atualmente ela é presidente da FUNAI, ela era deputada federal até ano passado, e ela instituiu, e isso foi assinado agora pelo governo atual, para que o dia 19 de abril não seja mais chamado Dia do Índio, e sim Dia dos Povos Indígenas, dos povos originários. Então é muito importante que vocês saibam disso para entender que a cultura indígena, da qual o xamanismo é a espiritualidade que tem através dessa cultura, ela é muito rica e complexa, só que ela tem uma coisa muito importante em comum de todas essas etnias, dessas 5.000 espalhadas pelo planeta, desses mais de 300 povos espalhados pelo país aqui do Brasil, que é o respeito e o amor à natureza. Não sei se vocês sabem, mas 82% da biodiversidade que existe no planeta está dentro de alguma terra indígena. Olha que coisa incrível. Só 5% da população mundial é indígena, mas 82% da natureza que está preservada é aonde tem algum indígena lá. Então por isso que os indígenas são os grandes guardiões da natureza. E por isso que é errado quem fala assim, não, tem muita terra para pouco índio. Aquele jeito bem pejorativo. Ou, para que o indígena quer mais, por que o índio quer mais terra? Você já tem muita terra. Não, se você for ver, é ao contrário. E aonde ele está, a biodiversidade é mantida, ou seja, então além da maioria dos não indígenas acusarem isso de uma forma errada do indígena, ele ainda esquece que é graças aos indígenas existir que existe ainda a biodiversidade, e a biodiversidade reflete no ar que respiramos, no alimento, na água, em proteger a natureza, em ter floresta, em poder a planta fazer a fotossíntese para gerar o oxigênio. Entende? Então, o ser humano esquece que ele é um ser natural e ele precisa da natureza. A maioria do ser humano esquece isso e se perde no dinheiro, nos prazeres sensoriais, se perde num falso poder onde ele se acha maior que a natureza. Só que ele acaba destruindo a própria terra onde vive. Destruindo a própria terra é destruir a si mesmo, a destruir os familiares, os amigos e a destruir a humanidade. Então, é esse caminho onde a gente não pode chegar e onde a gente já está num grande passo para isso. Então, nós precisamos acordar e despertar não só a consciência para essas questões espirituais, mas também entender que a espiritualidade é no dia a dia. Né? Então, a gente entender onde a gente vive, que políticas públicas estão sendo feitas onde a gente vive, que condições sociais estão onde a gente vive. A espiritualidade também é a justiça, também é a paz, também é a equidade para todos, além da igualdade. Também é as condições para todas as pessoas, independente da onde ela seja, de raça, sexo, cor, idade, gênero, etnia, mas todos têm que ter este direito. Isto é, por exemplo, no Brasil a Constituição Federal está. Então é importante que isso também é espiritualidade, as pessoas se esquecem disso, a espiritualidade também é no dia a dia. Ela é no dia a dia, aliás. É igual a yoga. Yoga fala, yoga, eu tô fazendo yoga, eu sou da yoga, é aquele momento que eu faço minhas práticas ali, né? Às vezes até mais com condicionamento físico, naquela horinha daquele dia, daquela semana. Legal, isso é muito importante. Mas a yoga não é só isso, ela é muito mais do que isso. E é igual a espiritualidade, ela é muito mais do que isso, ela é a cada momento, ela é a união da nossa consciência, do nosso ser a cada instante. Então isso passa também por a gente contribuir e se atentar, não se alienar sobre as condições sociais, políticas, sobre as condições culturais ao qual estamos inseridos. E, claro, sobre as condições ambientais, da natureza, do meio ambiente que vivemos, da sustentabilidade, porque sem a natureza não há vida. E os indígenas, os povos originários, são os grandes detentores deste saber e os grandes guardiões da natureza.
Por isso que nós precisamos aprender a respeitar e honrar mais a natureza. E honrando a natureza de fora, estaremos honrando a natureza de dentro também. Bom, gente, dando essa entrada inicial, que é sempre importante dizer, nós vamos hoje falar, vocês podem acompanhar outros programas que nós tivemos, sobre vários assuntos bem bacanas, mas hoje nós iremos falar sobre o tarô xamânico. Pois é, gente, só abrir um outro parênteses. Quando você vai numa aldeia indígena e você fala, você é xamã, você é do xamanismo, provavelmente o indígena vai falar que ele não sabe o que é isso ou que não. Por quê? Porque a palavra xamanismo é usada pelos não indígenas para designar o conjunto de ritualísticas indígenas. Lembrem-se que eu acabei de falar que tem mais de 5.000 etnias no planeta. Imagina a complexidade. Então cada uma tem o seu jeito. Algumas podem ser parecidas uma da outra. Alguns podem ser o mesmo ritual, mas acaba tendo diferenças. Entende? Então, para catalogar esse conjunto de ritualísticas, você usa a palavra xamanismo. Da onde vem a palavra, a etimologia vem do idioma manchutango, dos tongues, que são indígenas siberianos, da Sibéria, que pertence à Rússia, antiga União Soviética. Então, xamanismo vem de xamã, e xamã é o grande sacerdote que faz a ponte entre os mundos, que faz o contato com o mundo espiritual, que ajuda o outro a despertar a sua consciência, a encontrar as formas de se conectar com a sua espiritualidade, entende? Então, este é o xamã, que vem da palavra chá, em manchutango, que quer dizer conhece, aquele que conhece, o que tem o conhecimento. Então, nós acreditamos no xamanismo e na espiritualidade indígena que todos são xamãs, porque todos têm esse poder do mestre, do grande sacerdote dentro de nós. Resta saber se isso está dormente, latente ou desperto e já atuante. Entende? Então, mas todo mundo tem. Todos os seres têm esse mestre interior, esse eu divino, esse eu superior, esse eu mais consciente dentro de si. Então o xamanismo é essa filosofia maravilhosa, onde traz a sabedoria dos povos originários com relação à natureza e onde você desenvolve o contato com os elementos, com as forças da natureza, com as direções sagradas, com os arquétipos, com as ervas, com os banhos, com as defumações, com os instrumentos e artesanatos sagrados de poder, com os animais de poder, com os cânticos, orações, danças, rezos, rituais, com as meditações, em grupo, em comunidade, ou muitas vezes sozinho ali no seu momento, em círculo, em cooperação. E é também algo que você traz para o seu dia a dia. Quando você agradece o sol por ele estar iluminando o seu caminho, por ele te dar a vida, por ele aquecer a terra para a gente estar vivo, isso é xamanismo. Quando você vai tomar um banho e agradece aquela água que ela está te limpando, te purificando, isso é xamanismo. Quando você agradece o alimento que você tem, que nunca lhe falta, isso é xamanismo. Quando você agradece e honra a roupa que você veste, que infelizmente tem gente que não tem essa oportunidade de ter uma roupa, uma troca de roupa, por exemplo, isso é xamanismo. Entende? Então, é você trazer do macro para o micro e vice-versa. É você valorizar o muito e o pouco, que na verdade também é muito, porque é uma bênção, cada coisa é uma bênção divina. Então, nisso está a sabedoria também dos povos indígenas. Então, o que acontece, gente? Dentro dessa sabedoria, nós temos também a sabedoria dos oráculos. Vocês sabem que em várias tradições antigas, em vários povos, em várias etnias, por todo o tempo de existência do planeta Terra, muitos povos entravam em contato com a espiritualidade, ou por processos mediúnicos, ou por processos de contato com o plano espiritual, ou mesmo de mensagens e sortilégios que eram dados como aleatórios, como ao acaso, mas que na verdade sabe que não existe acaso. Então aí eram os oráculos, como tinha na Grécia, como tinha na Índia, como tinha no Egito, como tinha entre os celtas, através das pedras, das runas, entre os nórdicos também, através das pedras, e como teve muito com o povo cigano, e tem, né? Pelos tarô de Marseille, por exemplo, ficou muito famoso, e aí isso foi distribuído em vários outros tarôs que saíram a partir dele, que é a base. Então o tarô, ele é algo assim incrível, um poder incrível, não para que você fique dependente dele, mas para que você busque uma orientação para te ajudar a entender algo da sua vida e para acessar algo que é muito interessante, que às vezes a gente não para pensar. Nós vivemos a pessoa fala assim, viva no presente, esteja no presente, porque realmente a gente fica pensando muito no passado e muito preocupado no futuro, esquece de ver o presente. Isso é uma verdade. E o presente é um presente mesmo, então a gente tem que aproveitar, viver
a essa experiência da vida. Só que o presente na Terra, ele é mais passado do que presente. Sabe por quê? O que eu acabei de falar acabou de ser passado. Se alguém chega agora e não vê o que eu falei antes, vai achar que eu não falei nada antes. Entendeu? Então é algo que ficou no passado. É algo que não é tangível. Ele já virou efêmero. Logicamente, uma coisa que alguém fala ou faz pode marcar para sempre uma existência. Mas marcou porque já está dentro da pessoa. E não porque está mais palpável. Porque o que eu acabei de falar já passou. Então a gente vive na Terra num eterno, modo de dizer, presente e passado. Tudo é mais passado do que presente. Então é um falso presente. Só que, por que isso acontece? Porque nós estamos num mundo, numa vida que é fragmentada. E o nosso espírito vive no verdadeiro presente. Só que pra gente esse presente é o futuro. Sabe por quê? Porque o futuro para nós acontece antes no plano espiritual. Por isso que algumas pessoas têm o que se chama de premonições, ou sonhei com tal coisa e depois ela foi ver que aquilo aconteceu na vida dela, ou no noticiário ela viu que é exatamente o que ela sonhou. Porque aquela pessoa tem uma sensibilidade, a espiritualidade e Deus sabe o porquê de cada coisa, e o porquê que aquela pessoa em espírito, em alma, foi chamada para ter o direito de ver aquilo. De repente ela estava sendo, a energia dela pode ter sido usada para algo, né, naquele processo, mas ela tem uma premonição. Ou seja, ela vê algo que aqui na Terra vai acontecer no futuro, que isso pode demorar mais dia, menos dia, às vezes é no mesmo dia, mas ela vê antes aquilo acontecer aqui. Por quê? Porque ela viu o plano espiritual acontece antes, porque lá vem primeiro. Então a sabedoria das cartas tem um pouco, eu estou dando essa volta, que também é legal saber, porque ela tem um pouco, ou muito, ou quase tudo, a ver com isso. Entende? Porque as cartas elas trazem simbologias que estão falando de algo que já está acontecendo no plano espiritual ou que vai acontecer, e que se já estiver acontecendo vai trazer aqui para a Terra, e se ainda for acontecer no plano espiritual é porque foi permitido ver através das cartas esse passo a passo, e que isso irá também vir para o plano físico em algum momento. Então veja bem, as cartas não são para você adivinhar e fazer um chutômetro, ou para você ficar preso nela. Se você não olhar a carta, você não vai viver. Não, não é isso. É para você ter uma orientação, ter uma energia que possa chegar a você e muitas vezes mudar algo que você ia fazer errado. E você tendo essa orientação, você pode refletir e fazer diferente. O livre-arbítrio é sempre da pessoa. As escolhas são sempre da pessoa. Como eu sempre brinco, o livre-arbítrio até a página 2, tá? Porque é um tema um pouco complicado, porque assim, a gente tem nosso livre-arbítrio, só que se eu quiser ir para Marte eu não consigo. Então, livre-arbítrio até a página 2. A gente tem nosso livre-arbítrio, só que se eu quiser voar, eu não consigo. Então, é até a página 2. Então, tem coisas que não estão dentro do nosso livre-arbítrio, que são leis divinas, leis físicas até, e leis cósmicas, que fazem parte do nosso aprendizado. Então, na Índia, né, o Hare Krishna, principalmente, ele fala assim, o livre-arbítrio é igual aquela vaca que está no pasto, no cercado. Ela tem aquele espaço e ela acha que ali é a vida dela. Então ela tem livre-arbítrio dentro daquilo, mas ela não pode sair daquele cercado. Ou seja, a gente tem coisas que nós não estamos preparados e não estamos ainda no nível de ter o contato mais consciente com algumas coisas que um dia a gente vai ter, mas por enquanto não. Então a gente tem o livre-arbítrio, mas até um certo ponto, porque tem coisas muito maiores que a gente nem sabe. A gente desconhece até algumas leis físicas, quanto mais as astrais. Eu lembro que Jesus falou para Nicodemos assim, tem até na Bíblia, se você não entende as coisas visíveis, quiçás invisíveis, né? Se você não consegue fazer as coisas físicas, as leis físicas, ainda mais as espirituais. Então já mostra essa distância que tem, que todo mundo passa por esse aprendizado, esse processo de evolução. Mas a gente tem o livre-arbítrio, mas até um certo ponto. Tá? Porque tem coisas que a gente não está preparado para decidir. Que tem algo maior que decide e algo maior que nos ampara e nos intui. E a gente tem que sempre acreditar que isso, e é realmente, como na nossa crença a gente fala no xamanismo, que é guiado por uma força maior de sabedoria, de puro amor, que é a força da natureza, do grande Espírito Deus, do Pai e Mãe divino, da vida como um todo. Né? Então isso é muito importante, que a gente não perca de consciência de que nada é por acaso, que tudo tem um porquê, está trazendo para a evolução, e o máximo de amor possível que o grande Espírito em Anderu, Deus, Pai e Mãe, pode nos ofertar, nos conceder, né? Aí está o grande presente da vida. Olha, eu fui falando aqui com vocês
e a coisa foi fluindo tanto que a gente já passou 20 minutos do nosso programa. E eu tinha pensado realmente fazer 2 programas sobre o tarô, e agora confirmou. Não precisou nem ver no tarô se eu precisava fazer 2 programas ou não, porque realmente a gente tem mais alguns minutos para falar um pouco no tarô, introduzir a essa energia sagrada, e no próximo programa já ver mais a fundo algumas dessas simbologias. Então o tarô, ele está presente em várias tradições. Vocês podem pesquisar na internet. Eu, por exemplo, eu jogo também o baralho cigano, que eu aprendi com ciganos e também com pessoas espirituais, né, que eram ligados à cultura cigana e me passaram. Então vocês têm aí pela internet espalhado muito isso, mas eu vou falar específico dos tarôs xamânicos. Pelo mundo, nós temos vários tarôs xamânicos. Inclusive, no Brasil, nós temos oráculos ligados à sabedoria dos indígenas e ao xamanismo, como, por exemplo, da Carminha Levi, que é uma grande pioneira do neo-xamanismo e do xamanismo urbano. A Carminha Levi ainda está encarnada aqui neste mundo físico. Ela foi uma grande mestre, ela é uma grande mestre para muitas pessoas do xamanismo, uma mestre, uma xamã urbana. Eu aprendi muito com ela, também tive algumas vivências com ela. E ela tem um oráculo maravilhoso. Então vocês podem procurar, o Oráculo da Carminha Levi, maravilhoso. Nós temos também as Cartas do Cruzeiro do Sul, que é um trabalho maravilhoso sobre a fauna brasileira. São mais de 20 animais e simbologias de animais da fauna brasileira, do Pantanal, da Amazônia, da Mata Atlântica. É incrível também, gente, é maravilhoso. Cartas do Cruzeiro do Sul. É um oráculo dos animais brasileiros. Eu também jogo essas cartas, elas são incríveis, é muito legal, vale a pena. Você tem outros que são aqui do Brasil. Você tá também do Roberto Martini, que é meu grande amigo, irmão, xamã, lá do Rio de Janeiro. Ele fez um oráculo, agora, perdão, Roberto, eu não vou lembrar o nome exato do seu oráculo, mas também é maravilhoso, são cartas lindas, uma energia incrível, e ele desenvolveu com muita sabedoria e consciência da qual ele tem dessa e de outras vidas. E ele também faz um trabalho maravilhoso de valorização e respeito à cultura dos povos originários, ao xamanismo e também ao povo cigano, porque ele também é cigano. Então, vocês podem procurar também Roberto Martini, oráculo xamânico, vai vir o nome exato. E tem outros, tá? No Brasil, gente. Não dá para lembrar todos, mas esses eu indico porque eu conheço e sei que são de pessoas e trabalhos maravilhosos. E temos vários outros espalhados pelo planeta inteiro. Muitos em inglês, alguns em espanhol, muitos que trazem questões da natureza, outros que trazem ensinamentos do povo celta, porque também é ligado ao xamanismo, outros que trazem sabedoria dos incas, dos andinos, na Sibéria tem um tarô, aí fica mais difícil porque tá no idioma mancho-tango e tá em russo, e tem também da Austrália e Nova Zelândia, né, que está em inglês. Então tem vários tarôs espalhados dentro dessa filosofia xamânica pelo planeta inteiro. Eu estou aqui, gente, com 3 deles, tá? O Native American Tarot, que vocês verem um pouquinho, no próximo programa eu falo mais. O Vision Quest, aqui. Maravilhoso também, gente. Eu tô cheio de cachimbo na mão, gente, porque eu tava em atendimento e o cachimbo fica. E as cartas xamânicas, que são dos animais de poder. São 44 animais de poder, ele deixa mais alguns para você colocar, alguns que você sente que não tem e precise. Tá? Esse é do James Sands, que tem também as cartas do caminho sagrado, que eu também tenho, é maravilhoso. É que são muitos, gente. Eu tenho alguns desses, mas não dá para mostrar todos. Então eu peguei esses 3, que são os que eu mais jogo. Para quem não sabe, eu sou terapeuta xamânico, eu atendo há 12 anos, eu faço atendimentos particulares, presenciais e de forma online, e também coletivos, quando são em cursos, workshops, vivências, rodas de conversas, palestras, enfim, conduzo rodas de tambor, conduzo rituais de pagelança, faço os atendimentos individual com a limpeza energética xamânica, dou curso de xamanismo, workshop de animal de poder, curso de como jogar também os tarôs xamânicos e baralho cigano, e desenvolvo várias outras ações e trabalhos espirituais, massagem dos chakras, viagem nos túneis dos chakras, o reiki xamânico, que é outra filosofia maravilhosa. Eu faço vários desses trabalhos com o Marco Antônio Majerovski, que é meu irmão, meu parceiro,
nos fóruns da Interreligioso, também esses trabalhos com o xamanismo e com a cultura de paz. E também faço os atendimentos com os tarôs. Então esses são os tarôs que eu mais jogo para passar essas orientações para pessoas que buscam esse tipo de atendimento. Então, vocês podem me seguir nas redes sociais, quem quiser um dia passar em atendimento comigo, ou participar de algum curso, de alguma vivência que eu faço. Eu sou aqui de São Paulo, capital. De vez em quando eu faço algumas ações em outros estados, mas também faço de modo online. Então, para quem quiser conhecer essas filosofias, podem entrar em contato, esse tipo de trabalho, né, comigo. Eu tenho páginas aí no Instagram, no Facebook, essenf.xamanismo ou emerson.terapeuta. Eu desenvolvo um trabalho também, que é uma ação social, cultural e espiritual no intuito de preservação, difusão, fomento e salvaguarda dos povos indígenas e das comunidades dos povos originários. Então eu faço um trabalho de ações sustentáveis com as comunidades indígenas, no sentido de preservação e valorização das suas músicas, cânticos. Eu já fiz várias gravações de CD e DVD, no intuito de preservação do seu artesanato, da participação dos indígenas em eventos, em festivais, do incentivo à literatura indígena, do incentivo para que o indígena tenha na sua terra a condições de plantar, né, de sobreviver com isso também, de manter a sua espiritualidade, seus rituais. Isso é muito importante, porque essa é a base e o ponto central de conexão com a natureza, com o grande espírito, com os seres e espíritos da natureza, e com isso poder manter, né, uma vibração aí de resistência e também de continuidade da vida, enfim, de passar esses ensinamentos dentro da tradição oral. Então, esses são os trabalhos que nós desenvolvemos, e aí vocês podem acompanhar pela internet, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, que o Grande Espírito e a Mãe Terra abençoe. Foi aqui um bate-papo que para mim fluiu muito rápido, e aí no próximo programa eu vou aprofundar nesses tarôs xamânicos e passando também algumas orientações coletivas. Gratidão. Esse é mais um programa Essenf, o Chamado da Floresta. Gratidão à audiência de todos vocês, muita paz, amor e luz. E gratidão também ao Wagner Dorinha, a Karen, a Cida, desta querida TV Galáctica que leva esses ensinamentos para todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Arro! Mitaco eu e assim, eu agradeço e honro todos vocês.